A sua penitência pode ser tanto a privação de alguma coisa, tirar alguma coisa, mas pode ser também o acrescentar alguma coisa. Então, vamos dar aqui alguns exemplos, né? E aqui entra até o que eu comentei semana passada que eu falaria hoje. Existem os limites entre o excesso e a falta. Existem excessos nas penitências, gente que quer fazer coisas acima da própria capacidade física, ou da própria capacidade de tempo, ou da própria organização da casa, etc. e tal. Então, isso é um excesso. Mas existe também a falta, aquela pessoa que pode fazer e não faz nada, né? E vive comodamente a quaresma como se fosse qualquer outro tempo, né? Então, é um chamado à conversão, à metanoia mesmo. E aí nós precisamos ser muito atentos a essa questão da penitência, né? Então, por exemplo, você pode se privar de alguma coisa. Você pode tirar, sei lá, gosta muito de café, então você tira o café durante os 40 dias, né? E aí muita gente fala assim, mas qual é o critério para eu escolher uma penitência? A penitência, você vai oferecer a Deus algo que é caro para você. Então não adianta nada um sujeito que é diabético falar, vou fazer penitência de ficar 40 dias sem comer doce. Opa, aí tá ótimo, né? Aí, quer dizer, não faz sentido nenhum uma penitência desse tipo. Ou uma pessoa que nem gosta tanto de café assim, fala, vou ficar 40 dias sem tomar café. Ou uma pessoa que fuma, sei lá, um cigarro por dia, fala, vou ficar sem fumar 40 dias. Então, você tem que avaliar, né, aquilo que realmente faz falta para você, para que você possa tirar, se privar disso, para oferecer a Deus o incômodo, porque é um incômodo. E a penitência, ela tem que, de certa forma, nos trazer algum sacrifício, algum incômodo, né? E aí muita gente fala, mas para que eu vou oferecer isso para Deus? Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa, mas você precisa e eu preciso. Deus não precisa realmente. Deus, ele é perfeito. Deus, ele não precisa dos nossos sacrifícios. Deus, ele já tem o sacrifício de Cristo na cruz, que tem um valor infinito. Então, ele não precisa do nosso sacrifício. Porém, eu e você, nós precisamos desse sacrifício. Aqui é que está a grande questão. Não é Deus que precisa, sou eu que preciso. Eu que preciso me domar. Eu que preciso me corrigir. Eu que preciso tomar as rédeas da minha própria vida na minha mão. E como que eu faço isso? Fazendo penitência. E penitência é o quê? É exercício, é treinamento. Se você faz uma penitência, sei lá, de não tomar refrigerante, no primeiro dia tranquilo, no segundo dia tranquilo, no terceiro, quarto, quinto dia, a coisa vai piorando, porque aquilo vai gritando dentro de você. E isso serve para quê? Primeira coisa, para o autoconhecimento. Para que a gente perceba como que a gente é escravo de coisas mínimas. Um refrigerante tira a nossa paz. Um copo de café, uma xícara de café, tira a nossa paz. Por quê? Porque as coisas nos dominam. Então, a quaresma é um convite para que a gente tome as rédeas da própria vida. E para que a gente se deixe dominar, se deixe conquistar por Deus. Quanto mais a gente faz penitência, mais a gente percebe o quanto a gente está apegado a tanta quinquilharia, a tanta porcaria. Então, é para isso que a penitência serve. A penitência, ela nos liberta dos nossos apegos, nos liberta de nós mesmos. É um exercício de aproximação de Deus. Eu deixo algo que eu gosto por conta de Deus, a quem eu amo muito mais, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre o guaraná, sobre o café, né, acima de tudo. Então, esse é o sentido, né, cristão da penitência. Então, nós temos que pensar nisso. Então, eu posso escolher uma penitência em que eu me prive de algo, ou eu posso escolher uma penitência que me obrigue a algo que eu não faço bem. Quando eu era menino, né, moleque ainda, eu me lembro que eu tinha uma dificuldade de rezar o terço com constância. Então, meu pai rezava, enfim, né, eu rezava junto com ele, mas é aquela coisa de moleque que reza um pouco na má vontade e tal. E aí, uma vez, meu pai mesmo, ele sugeriu, eu achei boa a ideia, e aí fiz isso, de que ao invés de ficar sem comer alguma coisa na quaresma, que eu rezasse o terço todo dia.
Aí eu rezei o terço. Qual que foi o resultado? 40 dias rezando o terço todo dia, você vai pegando o hábito. Você começa a sentir falta de rezar o terço, não rezar o terço depois. Então, quer dizer, uma penitência que ela ordenou, me ajudou lá, criança ainda, a ordenar essa questão da oração. Vamos supor, você tem uma vida super corrida, às vezes vai ser mais agradável para Deus você oferecer um tempinho a mais de oração para falar com Deus, para que você, como filho, tenha intimidade com Deus, que é seu pai. Talvez isso vai agradar mais a Deus do que você simplesmente tirar alguma coisa, não comer alguma coisa. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes você tem uma vida super corrida e não reza direito. Você fala, então, Senhor, eu vou me levantar 10 minutos. Não faça propósitos que você não vá cumprir. Né? Você tem que mirar pequeno para acertar pequeno, né? É a regra de tiro, né? Quem faz aí as provas de tiro, você mira pequeno para acertar pequeno. É assim que funciona na vida espiritual. Então, não adianta você falar assim, eu preciso rezar mais, então eu vou fazer uma penitência de rezar todo dia meia hora a mais. Não, se você já não está conseguindo rezar meia hora a mais vai ser praticamente impossível. Mas se você se propuser a 10 minutos, você vai ver que no começo vai parecer pouco, mas depois vai começar a pesar. Porque a penitência, ela funciona assim, ela serve para nos educar. E aí começa a pesar. Mas faça uma penitência, então, por exemplo, oferecendo a Deus 10 minutos a mais de oração. Ou se não, quer ver uma outra penitência boa? Rezar a coroa das lágrimas de Nossa Senhora todos os dias da quaresma, os 40 dias. Né? Vou rezar a coroa das lágrimas os 40 dias. Ou se não, você pode fazer um propósito junto com outras pessoas, que também ajuda. Acordar de madrugada para rezar o terço com Frei Gilson, né? Às 4 da manhã. Rezar a coroa das lágrimas com a Déia e o Tiba, às 3 horas da manhã. Né? São meios, né? Ler o Evangelho do dia, se inscrever no Diário Espiritual do Padre José Eduardo, né? Não sei se aqui todos vocês seguem o Padre José Eduardo lá de Osasco, ele vai postar agora na quaresma. O Diário Espiritual são pequenos textos com reflexões diárias, baseadas na liturgia do dia, para viver bem a quaresma. Você pode fazer um propósito desse, olha, Jesus, eu vou ler o Diário Espiritual lá do Padre José Eduardo todos os dias de manhã. Abro lá o Instagram e leio o textinho, né, que o padre vai postar com a reflexão. Ou se não, você não tem o costume de ler o Evangelho do dia todos os dias. Então, Jesus, eu vou ler o Evangelho todos os dias e vou fazer 5 minutos de meditação no que eu li. Então, é a penitência, certo? Então, é necessário entrar neste espírito, nesta atitude penitencial. E a igreja coloca, né, várias práticas para esse tempo, principalmente a Via Sacra, né, especialmente nas sextas-feiras. Né, é bom que você medite a Via Sacra, pegue um texto da Via Sacra, reze as estações da Via Sacra durante a quaresma, escolha sua penitência, cumpra esse propósito, faça uma boa confissão neste tempo, né, e escolha pelo menos uma obra de caridade para que você possa fazer na quaresma, né? As práticas tradicionais da igreja na quaresma são justamente essas: oração, esmola e jejum.